Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz e a presença do Senhor estejam com você nesse momento e sobre toda a sua família também, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estou muito feliz hoje porque a palavra que eu vou te entregar aqui vai ser como uma flecha lançada, como uma luz na escuridão. Muitos de vocês, irmãos, o que o Espírito Santo me mostrou aqui é que vocês já estão orando, vocês estão no caminho certo, vocês estão plantando sementes em oração, porque a oração é como uma semente realmente. Você não pode querer o resultado na hora que você quer, você tem que aguardar no Senhor. Essa semente vai sendo germinada, ela vai brotar na hora certa. E sabe o que eu estava pensando, irmãos? Tem algumas coisas que podem atrapalhar uma semente, não é verdade? Se você solta aquela semente, às vezes não é o terreno bom, às vezes está faltando uma luz, uma iluminação melhor, às vezes está faltando regar com água. E aí eu fiquei pensando, na nossa vida espiritual também é assim, não é verdade, irmãos? Às vezes a gente ora, a gente fica esperando acontecer, mas será que nós estamos preocupados em saber por que a bênção está demorando tanto? Sabe, irmãos, a Bíblia diz lá no livro de Ageu que o povo estava semeando, mas não estava colhendo. Eles estavam juntando, mas é como se estivesse colocando num saco furado. E tudo eles perdiam, eles eram saqueados, a bênção nunca chegava até eles. E sabe o que Deus falou para aquele povo? Analisem os seus próprios caminhos, veja onde os seus caminhos os levaram. É claro, irmãos, que o atraso na bênção não quer dizer que tem alguma coisa errada, mas simplesmente que é porque Deus ainda não quis se manifestar, Deus não quis dar a resposta ou não quis abrir uma porta ainda. Mas não quer dizer que Ele não vai fazer, certo? Mas como Deus disse para o povo lá no livro de Ageu, hoje eu creio que o Espírito Santo vai te fazer refletir numa coisa. Às vezes, irmãos, nós precisamos aqui, mudar o nosso interior. Às vezes tem algo aqui dentro de nós que ainda não está moldado, trabalhado, e com isso nós ainda não estamos preparados para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, entendeu? E eu vou te trazer aqui alguns exemplos que provam isso que eu estou te falando aqui. Irmãos, a Bíblia não erra. A Bíblia, ela está cheia de situações e histórias que são muito parecidas com a nossa própria vida, justamente para a gente entender a maneira como Deus trabalha. E eu vou te mostrar aqui que foi depois de uma mudança de coração, uma mudança de comportamento, que Deus liberou a bênção. Já imaginou se isso também está acontecendo com você? Às vezes você está pedindo por um emprego, por um relacionamento, mas enquanto você não estiver preparado, essa bênção não vai chegar. E eu vou te mostrar alguns exemplos aqui, você vai ficar impressionado de ver como funciona o mundo espiritual, como Deus trabalha. Primeiro, a gente tem que estar preparado, irmãos, porque senão a gente vai idolatrar a bênção. Quantas pessoas hoje, elas colocam a bênção no lugar do abençoador. Quantas pessoas receberam algo tão valioso e hoje não dão valor. Por quê? Às vezes o coração precisa ter preparado e se a bênção chegar antes da hora, nós não vamos saber administrar, entendeu? Então, fique comigo até o final, essa mensagem de hoje está muito forte. E eu só vou te pedir uma coisa, se inscreva no meu canal, você que é novo por aqui, clique no botão embaixo, inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer aí do lado, dá uma olhada aí, e então selecione a opção todas, porque assim você vai receber no seu celular as próximas orações e vídeos que eu colocar, tá bom? Agora sim, vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, muitas vezes nós pedimos pela restauração na família, ou um casamento mais feliz, ou até mesmo uma cura emocional de feridas que nós carregamos há muito tempo. E aí então o que a gente faz? A gente fica ouvindo as orações, a gente ora também, a gente fala com pessoas de Deus, a gente até jejua pedindo por algo. Mas irmãos, às vezes tem algo que Deus quer trabalhar em nós primeiramente. E tem uma história na Bíblia que mostra isso de forma muito clara, como Deus age com sabedoria antes de nos entregar grandes bênçãos. E sabe qual é essa história? Eu tenho certeza que você conhece, é a história de José. José, a Bíblia conta que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, certo? E ele então foi vendido e ele foi parar lá no Egito e lá ele foi preso injustamente. Irmãos, ele passou anos e anos sofrendo e muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente só enxerga o final, A gente só enxerga assim, nossa, como Deus tem abençoado aquela pessoa. Mas a gente se esquece que houve um preço antes. Toda pessoa que é muito usada por Deus, toda pessoa que é muito abençoada, e não estou falando de dinheiro não, viu, irmãos? Estou falando de uma família estruturada, estou falando de um ministério frutífero e várias outras coisas. Toda pessoa que hoje tem paz no coração, irmãos, já passou por muita tribulação. Muitas pessoas já pagaram um alto preço
Então, em vez de você cobiçar o resultado que aquela pessoa está tendo, comece a carregar a cruz assim como ela carregou também, entendeu? E nós vemos que José, ele sofreu absurdamente, de forma injusta, até que na hora certa Deus fez ele se tornar governador do Egito. E os seus irmãos tinham vendido José por inveja, certo? E a Bíblia conta então que o Egito prosperou muito, ele enriqueceu bastante na administração de José. Isso porque ele era sábio, ele economizava, ele sabia usar as oportunidades para prosperar. Porque é na crise, irmãos, que a gente prospera se a gente estiver com Deus, se a gente estiver na presença dele. Amém? E a Bíblia conta então que os irmãos de José, eles foram até o Egito buscar comida, porque era caso de vida ou morte, certo? Só que quando eles chegaram até José, eles não o reconheceram imediatamente. E eu fico impressionado porque José poderia ter se vingado, ele poderia ter revelado logo quem ele era, mas José preferiu esperar. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele primeiro quis testar o coração dos seus irmãos para ver se eles realmente tinham mudado e se eles estavam arrependidos do que eles tinham feito no passado. E então José fez um teste com eles. Sabe o que ele fez? Ele colocou uma taça de prata escondida na bolsa do irmão mais novo e esse irmão se chamava Benjamim. E José fez isso para que ele fosse acusado de roubo. E pela lei, Benjamim então ficaria preso no Egito como punição por esse crime. E por que será que José fez isso, irmãos? Porque ele queria ver como seus irmãos reagiriam ao ver novamente um irmão mais novo em perigo, da mesma forma que eles fizeram com José há muitos anos atrás, entendeu? E quando isso aconteceu, a Bíblia conta que um dos irmãos que tinha vendido José muitos anos atrás, ele se chamava Judá. E ele se ofereceu para ficar no lugar do irmão mais novo. Olha que interessante, irmãos. Olha só o que está escrito em Gênesis 44, o versículo 33 e 34. Olha só o que ele disse para José. Por favor, deixe-me ficar aqui como escravo, no lugar do rapaz, e permita que ele volte com seus irmãos. Pois como eu poderia voltar para o meu pai se o jovem não estiver comigo? Eu não posso suportar ver a angústia que isso causaria em meu pai. Olha que interessante, irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Essas palavras revelaram a José que os seus irmãos agora estavam arrependidos de verdade, porque no passado eles não se importaram com a dor do pai, quando eles venderam o seu irmão como escravo, entendeu? Mas agora eles estavam demonstrando que eles não queriam fazer isso nunca mais na vida deles. E é importante dizer aqui, irmãos, que José não estava simplesmente agindo por rancor ou querendo fazer os seus irmãos sofrerem, não. A Bíblia mostra claramente que José já tinha perdoado seus irmãos, mas ele queria saber se eles realmente tinham mudado. Ou seja, José queria garantir que ao se revelar, ele teria uma reconciliação verdadeira e duradoura. Porque é óbvio que ele queria restaurar a sua família e dar muitas bênçãos para os seus irmãos, para os seus pais, mas ele sabia que isso só seria possível se o coração dos seus irmãos estivesse realmente transformado. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: Deus age assim também conosco, certo? Deus sempre está olhando para o nosso coração para ver se realmente tem uma mudança verdadeira, um coração arrependido, antes dele derramar bênçãos sobre nós. Amém? E quando ele percebe que você mudou, que eu mudei, olha, irmãos, os céus se abrem de uma maneira sobrenatural. E é por isso que eu quero orar com vocês aqui hoje. Eu senti no meu coração que tem muitos de vocês que estão com a bênção travada, sabe? Parece que algo não acontece justamente porque você ainda precisa demonstrar frutos de arrependimento. Irmãos, muitas vezes nós damos espaço para o pecado, para o diabo, e a gente não quer mudar de vida. Essa é a verdade. A gente fica lá mexendo nas redes sociais, cobiçando o que não deve. Nós ficamos planejando coisas ruins no coração, coisas que não agradam a Deus, ou até mesmo a falta de perdão. Por exemplo, José, ele só pôde governar sobre o Egito, eu creio que depois que o seu coração foi transformado. A Bíblia não dá detalhes, mas talvez ele tenha ficado com mágoa no coração, talvez ele tenha guardado um rancor, uma amargura, eu não sei. Mas Deus sabe e na hora certa Deus também vai operar na sua vida. Amém? Na verdade, Ele já está operando. Desde a primeira vez que você passou a se humilhar perante Ele, Deus, Ele já tem trabalhado na sua vida e é só questão de tempo para que coisas maiores cheguem até você. Amém? Lá no livro de Daniel, capítulo 10, o versículo 10, diz exatamente isso, que Deus já tinha ouvido Daniel, mas aconteceu uma batalha no céu e por isso as bênçãos demoraram. Sabe, irmãos, o problema às vezes não é você, não é ninguém nessa história, mas é a batalha que está acontecendo no céu. E o inimigo sabe quando Deus tem promessas, quando Deus tem algo para fazer na sua vida.
e tudo que ele quer fazer é tentar frustrar os planos de Deus, mas ele sabe que isso é impossível. Mas então, como ele não consegue bloquear as bênçãos de Deus, ele vai fazer com que você mesmo seja o empecilho, entendeu? Nós vemos um exemplo claro disso também na vida de Jacó. A Bíblia conta que ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão, e por causa disso ele ficou anos e anos fugindo, e ele teve que enfrentar as consequências muito difíceis das suas escolhas. Até que numa noite, como qualquer outra, a Bíblia conta que um anjo veio lutar com José. E ele foi perguntado por esse anjo, que nós não sabemos se é Jesus, se é Deus, se é um anjo realmente. E esse ser espiritual perguntou para ele: qual é o seu nome? Naquela hora ele teve que falar: eu me chamo Jacó. Ou seja, Jacó significava trapaceiro, usurpador, e era exatamente quem ele era. Ele era um homem acostumado com mentiras, um homem acostumado a trapacear, a mentir, a roubar. E sabe o que aconteceu? O anjo falou assim: a partir de agora você não será mais Jacó, mas você se chamará Israel, que significa aquele que luta com Deus. Ou seja, ele parou de lutar contra Deus e começou a lutar ao lado do Senhor. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso quando Deus encontra um coração rendido, um coração que não quer mais viver longe do Pai. Nós vemos um exemplo disso também na história do filho pródigo. A Bíblia conta que só depois que ele reconheceu o seu erro e ele voltou humildemente para o seu pai, ele recebeu restauração completa, mostrando, irmãos, claramente para nós hoje que Deus está esperando de nós um coração arrependido, que não adora outros ídolos, outros deuses, que não tem rabo preso com o diabo. Irmãos, Deus está esperando de nós uma postura. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, agora eu quero orar por você de forma específica. Eu quero interceder pela sua causa, mas principalmente pelo seu coração. Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não sou perfeito e houve uma fase da minha vida em que eu estava realmente preso no pecado. Irmãos, eu estava frustrado na minha área amorosa e com isso eu acabei cedendo a tentações da carne, entrando em pornografia. Irmãos, aquilo para mim era terrível porque eu já tinha um chamado de Deus. Eu tinha já sobre mim uma unção que Deus liberou para que eu pudesse ganhar muitas almas para Jesus. Mas, irmãos, aquele pecado me corroía e eu sabia que eu não poderia me apoiar nele para tentar preencher o meu vazio. A verdade é que eu estava sem esperança. E quando uma pessoa não tem um propósito na vida, quando ela não tem uma motivação, ou seja, um motivo para a ação, essa pessoa está suscetível a cair nas armadilhas do inimigo, a ceder às tentações do pecado. Por quê? Porque ela não tem uma visão clara de onde ela quer chegar. Irmãos, eu estava frustrado porque eu já tinha passado por vários relacionamentos e nada deu certo. Ou era eu que não gostava da moça mais, ou era a moça que perdia o interesse por mim. Mas tudo isso, irmãos, era necessário. E Deus permitiu que eu passasse por toda essa provação para eu entender que a graça de Deus na minha vida é suficiente. Talvez você está aqui solteiro, solteira, e você sofre por causa disso. Afinal de contas, todos nós, ou quase todos nós, queremos ter uma família, ter um relacionamento com alguém. E sabe o que aconteceu, irmãos? Foi como se as bênçãos estivessem travadas. Porque enquanto eu cedi às tentações e eu fiquei preso nesse pecado, aquilo ali me atrapalhou muito. Além de tirar a minha paz, de trazer esse sentimento de culpa, irmãos, eu sabia que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. E Deus estava esperando de mim um arrependimento verdadeiro. E eu me lembro como se fosse hoje, irmãos, depois de eu ter cometido um pecado, eu me arrependi e eu chorei e eu falei: Senhor, eu não posso continuar assim. O Senhor tem uma obra específica para mim, o Senhor tem um plano maravilhoso para mim e eu não posso continuar preso a nada que possa me afastar de Ti. Irmãos, eu fiz uma oração de arrependimento e a Bíblia diz que aquele que arrepende dos seus pecados, confessa e abandona, alcançará misericórdia. Oh, meus irmãos, e foi tão tremendo, a glória de Deus encheu meu coração, uma esperança brotou, e eu vou falar uma coisa para vocês, mal eu sabia que a bênção estava tão perto de chegar na minha vida. Irmãos, em questão de 2, 3 semanas, eu conheci a minha esposa. Olha que coisa maravilhosa, Deus, Ele espera a gente mudar o coração para depois Ele liberar aquela bênção tão aguardada. E Ele faz isso não é porque Ele quer nos punir, não, mas é porque Ele nos ama incondicionalmente. E Ele sabe que se a gente estiver com o coração errado, quando a bênção chegar, nós vamos ver essa bênção escorrer pelas nossas mãos. Nós vamos perder aquilo tão precioso que Deus tem para nós. Irmãos, o meu coração precisou mudar para que eu pudesse cuidar da minha esposa. Hoje nós já estamos casados há mais de 12 anos e eu louvo ao Senhor porque Deus me livrou do pecado, Deus me capacitou
e eu pude ver o quanto a graça de Deus é maravilhosa. Então, se você tem passado por alguma coisa nesse sentido, eu quero orar por você também, tá bom? Para que Deus te liberte, te santifique. Olha, vamos fazer o seguinte, se você puder, escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje, e no final da oração, não deixe de compartilhar, tá bom? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia que nos acompanha todos os dias. Ó, meu Deus, se não fosse a tua graça, eu não sei o que seria de mim, eu não sei o que seria de nós. Nenhum de nós é perfeito, Pai, mas nós queremos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, perdoa os nossos pecados hoje, limpa-nos profundamente de tudo aquilo que está impedindo o nosso crescimento espiritual e emocional. Oh, meu Pai, eu contei um pouco aqui da minha história para incentivar os teus filhos a não se prenderem a nenhum jugo desigual, a não se prenderem a nenhum pecado, nada que nos afaste de Ti. Libera, Senhor, o Teu perdão, a Tua graça. Eu oro, meu Pai, por cura emocional. Quantas pessoas agora estão frustradas na área amorosa, não conseguem encontrar alguém que possam caminhar junto com elas, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Quantas pessoas oram por isso e elas clamam e elas jejuam, mas parece que não tem ninguém que dê certo com elas. Pai, só o Senhor pode fazer esse milagre. É claro que nós podemos fazer a nossa parte, mas nós estamos entregando agora o nosso coração. Só o Senhor pode nos mudar, nos transformar de dentro para fora. E se houver alguma coisa dentro de nós que ainda precisa ser tratada, muda o nosso interior, Senhor. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão sofrendo com a depressão, com a ansiedade. Elas não têm força para orar porque estão aprisionadas na alma. Mas nesse momento eu declaro que, em nome de Jesus, toda doença emocional seja curada agora. Oh, meu Pai, eu oro também por doenças físicas. Quantas pessoas agora estão acamadas, pessoas estão nos hospitais. Oh, Jesus, restaura a aliança que o Senhor tem com essa pessoa. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão desviadas, afastadas. Eu sinto aqui no meu coração, meu Pai, que tem ovelhas que se perderam ao longo do caminho e agora estão machucadas, feridas, por causa de lideranças na igreja, por causa de frustração com o ser humano. Oh, Jesus, eu sei que o Senhor tem planos para esse homem e para essa mulher. O Senhor é o bom pastor e o Senhor está agora resgatando esta ovelha perdida, essa ovelha machucada, e está colocando sobre os seus ombros. Cura, meu Pai, toda ferida emocional, todo sonho que se perdeu, todo sonho que foi engavetado. Tira para fora, meu Pai. Nós precisamos ter motivação, o motivo para nós agirmos todos os dias. E nós sabemos que o maior motivo de todos foi o amor que o Senhor derramou em nossos corações através do Espírito Santo. Nós só temos motivos para te agradecer, meu Pai. A Tua palavra diz que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Oh, meu Deus, coloca esse amor no nosso coração. Não deixe a gente continuar frio, morno espiritualmente. Deus, tem misericórdia de nós. Oh, Deus, que nós possamos sentir a Tua presença todos os dias. Não somente na igreja, não somente com os irmãos, mas nós queremos sentir a Tua glória e a Tua presença também nos momentos difíceis da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que eu estendo as minhas mãos e eu te peço, protege o Teu povo, guarda-nos das artimanhas do inimigo, porque ele é um aproveitador das nossas fraquezas, mas fortalece o nosso interior a partir de agora, Pai, porque eu creio que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente.
Elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido. Eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.